Fala, galera, voltamos aqui. Estamos aqui agora com a Camila, com o Otávio, que está aí fazendo piada sobre a Eclipse Foundation. Uma hora a Eclipse pega ele, deixa ele. A Eclipse Foundation tá vendo isso aí, viu? Então, galera, Otávio, de qual que é dessa da comida aí, da Eclipse? Explica isso aí, para quem não estava acompanhando o chat. O pessoal pediu comida aí para Eclipse Foundation, né? Então, vamos ver que tipo de comida que eles vão mandar, né? Esse é o grande desafio. Pode ser carne do sol, na dieta da lua, ou qualquer coisa do tipo, né? Só sei que comer jacarta vai ser uma comida de peso, né? E tem a demorar para carregar. Mas vamos que vamos. Vai precisar de um container, provavelmente. Vai precisar de um container, toda essa provavelmente. comida. Mas beleza, vamos lá. Galera, Camila, fica à vontade, pode iniciar sua talk, que a gente vai estar aqui no backstage, tá? Pessoal, qualquer pergunta, qualquer coisa, podem mandar ali no Ask a Question, ó, e a gente vai trazer para a Camila no final. Beleza. Só jogar aqui a janela do chat para outra tela, que aí eu consigo ver se vocês mandarem perguntas também. Bom dia, pessoal. Sou a Camila. Eu vim aqui falar hoje para vocês sobre a JVM, não só o que ela é, para que ela serve, mas principalmente qual que é a arquitetura dela e para que cada parte ali da arquitetura serve, qual que é o papel de cada parte ali na arquitetura. E vou me aprofundar também na parte do Git Compiler e do Garbage Collector, que daria só uma palestra só sobre esses dois temas, mas na medida de falar de todos os outros, vou falar também desses dois temas de modo mais detalhado. Espera aí que o Canva não está querendo pular slide, pula 2, volta. Bom, me apresentando, eu sou a Camila Santos, eu trabalho como desenvolvedora back-end na Mi Digital atualmente, focada principalmente com Java, com Spring Web Flux, e também com arquitetura de microserviços e computação em nuvem, principalmente AWS. Eu também sou Microsoft MVP na categoria de Developer Technology desde o começo do ano, e eu crio conteúdo tanto no Instagram quanto no YouTube, Camila Code, acompanhem lá, que eu sempre falo de Java, JVM e essas coisas do assunto Java. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, o que é a JVM, né? Antes de entrar na arquitetura, que cada partezinha ali faz, eu vou falar o que é a JVM. JVM, tradução literal, Java Virtual Machine, ela foi criada por volta dos anos 90 e ela é a base de toda a plataforma, todo o ecossistema Java, sendo responsável por tratar todos os sistemas operacionais e plataformas para a linguagem. A JVM ela não conhece a linguagem Java em si, ela conhece o bytecode. Então, se vocês for verem, até tem outras linguagens que usam JVM, que são baseadas na JVM, como Clojure, Scala, tem mais algum que eu não vou lembrar de cabeça agora, o Kotlin também, e o Groove, só que não são realmente Java. Só que para a JVM, como ela lê o bytecode, então para ela não faz tanta diferença. Claro que na questão de performance, principalmente, pode ser que alguma coisa seja diferente, algum argumento ali da JVM, mas ela só entende bytecode, então para ela indifere a linguagem, apesar de ser Java Virtual Machine, ela funciona com outras linguagens além de ser Java. O bytecode ele vem no formato .class, então provavelmente em algum momento na sua aplicação Java, seja no seu Hello World ou qualquer outro tipo de aplicação, você já deve ter entrado no arquivo .class até sem querer e não entendeu nada do que estava ali, eram as letras meio estranhas. E esse .class, esse bytecode, eles são instruções que indicam para a JVM o que deve ser realizado em cada parte da aplicação. Se ela deve chamar um método de outra classe, se ela deve fazer uma chamada para outra API. Os bytecodes vão ser instruções que a JVM vai executar e vai se comunicar ali com o sistema operacional, com a máquina ali que ela está rodando. Aí, antes de entrar no que a JVM faz para interpretar, compilar todos esses rolês que acontecem ali dentro, que não é mágica, eu vou falar quais são os tipos de linguagem que a gente tem. A gente tem as linguagens compiladas, as interpretadas e o Java, que é tipo a mistura desses dois tipos. As linguagens compiladas, elas compilam e transformam o código em binário, linguagem de máquina, seguindo a arquitetura do sistema. Então, vai ser diferente para a arquitetura de 64 bits, outra que for outro tipo diferente. Então, elas têm como vantagem a velocidade de execução por ser focada na arquitetura da máquina ou container, enfim, que ela estiver rodando. E aí, exemplos de linguagens que são só compiladas é o C e o C++, ou C++. Aí, em contrapartida, a gente tem as linguagens interpretadas, que elas traduzem cada linha de código em binário conforme a linha executada.
Aí a vantagem dessa abordagem de linguagens interpretadas é a portabilidade, que ela permite que o código ele seja executado em diversos tipos de arquiteturas, sem precisar fazer nenhuma pré-compilação específica para aquela arquitetura que ele estiver rodando. Então, por exemplo, a gente tem o Ruby e também tem o Python. E se hidratem. E o Java, que é o terceiro tipo de linguagem. Ele é um misto da linguagem compilada e interpretada, por isso que ele é um tanto lento, digamos assim, nesse processo de ter o resultado ali do que a gente está fazendo na compilação. Então, primeiramente, o código ele é compilado para um formato portátil intermediário, chamado de bytecode, acho que a palavra que eu mais vou falar aqui hoje é bytecode, para somente depois ele ser interpretado. E dentre as vantagens da abordagem de ser uma linguagem mista, que é tanto compilada quanto interpretada, a gente pode citar o type checking, que é a verificação da tipagem, a otimização da compilação do código, então, principalmente ali quando a gente chegar na parte do Git Compiler, a gente vai ver um pouco da parte do Codecast, de algumas outras melhorias ali que ele faz para saber quais são os métodos e chamadas, classes, enfim, que são executadas mais vezes, são chamadas mais vezes, os hotspots e hot methods, para ele já deixar ali mais pré-compilado, pré-interpretado ali e economizar um certo tempo ali ganhando performance. Então, essa é uma vantagem do Java e de linguagens que rodam na JVM. Quando eu falar Java aqui, encaixa tudo que for na JVM. E então, o bytecode, ele só necessita ser compilado uma vez para chegar o mais próximo do código de máquina e manter aquela portabilidade independente da arquitetura. E aí, a gente vai fazer a apresentação da arquitetura. Eu vou passar por todos esses quadradinhos aqui. Tem uns que são bem rápidos, que não entram tanto em detalhes, não são sempre utilizados. Mas principalmente essa daqui de memory, onde a gente vai mais se aprofundar. Esse desenho não foi eu que fiz, eu peguei do site aqui. Aí tem a referência lá com todos os outros conteúdos que tem lá também para vocês verem. E eu não vou entrar muito na parte de performance também, porque só a parte de performance daria uma palestra de 3 horas. E também não é um assunto que eu sei tanto ainda, porque eu também estou estudando um pouco mais de performance. Então vamos focar muito em arquitetura, mas principalmente na parte de memória já vai falar um pouquinho de alguns argumentos ali da JVM que você pode passar para melhorar alguma coisa na sua memória da JVM também. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é o Class Loader, meio que já está na ordem que as coisas são chamadas, executadas dentro da aplicação. O Class Loader ele é responsável por 3 atividades, tradução literal, ele vai carregar as classes, que é a atividade de loading, de link e de initialization. Quando você compila um arquivo Java, ele é convertido para o famoso bytecode, com o arquivo.class, e quando você vai tentar usar essa classe na sua aplicação, o Class Loader joga ela para a memória principal, que é a memória RAM. E aí a gente vai para a etapa de loading. Então, normalmente, a primeira classe a ser carregada na memória é a classe principal, a que tem lá o Public Static Void Main String Args. E a JVM armazena as seguintes informações no MetaGR. Ela armazena o nome da classe carregada e da classe Py, se ela tiver uma classe Py, todos os arquivos .class relacionados a essa classe, então todas as classes filhas dos arquivos compilados dela, os modificadores, os métodos e as variáveis da classe que você está executando. Primeiramente vai ser da classe main e depois vai ter das outras classes que sua aplicação for chamando, digamos assim. E aí, nessa etapa de loading, a gente tem 3 carregadores de classes integrados que são utilizados no Java. Eita, pulei esse slide. Primeiro é o Bootstrap Class Loader, que é o carregador de classes raiz. Ele é a superclasse da Extension Class Loader e carrega os pacotes de Java padrão, que é o Java Lang, Util, Net.io e outros desse tipo. Esses pacotes padrão estão presentes no arquivo rt.jar e em outras bibliotecas centrais no diretório lá, se você quiser abrir para tentar entender o que tem ali dentro, que não é uma linguagem tão fácil assim da gente entender o bytecode. Está no Java Home, dentro dessa parte JRLib aqui. Depois de passar por esse Bootstrap Class Loader, ele vai para o Extension Class Loader, que ele é a subclasse do Bootstrap Class Loader e a superclasse da Application Class Loader, que eu vou falar no próximo slide, que nessa etapa ele carrega as extensões das bibliotecas Java padrão presentes no diretório jrlib.ext. E por último, a gente tem o Application Class Loader, que ele é a subclasse da Extension Class Loader, que ele carrega os arquivos presentes no caminho de classe, e o caminho de classe é definido como o diretório atual da sua aplicação. A JVM, por debaixo dos panos, ela usa o método classLoader.loadClass para ir carregando a classe na memória, conforme ela for necessitando, e ela tenta carregar a classe com base em um nome totalmente qualificado.
Se por um acaso um class loader pai, tipo aquele primeiro que eu falei, não puder localizar uma classe, ele vai delegar essa aplicação para o class loader filho, e se mesmo assim o class loader filho, ou tipo o último ali dos class loader, não for capaz de carregar a classe, ele lança um no class def found error ou class not found exception. Isso acontece muitas vezes com alguma dependência que não foi baixada corretamente. Depois de passar pela etapa de carregamento, a gente vai para a etapa de linking, que depois que a classe é carregada na memória, ela vai para o processo de linking, que envolve combinar os diferentes elementos e dependências do programa. Então, depois de eu carregar e saber que está tudo ali que eu vou precisar para rodar aquela parte, principalmente ali da aplicação, não a aplicação como um todo a princípio, a gente vai fazer o link de todas essas informações. Vamos conectar essas informações para chegar em algum resultado. Na etapa de linking, assim como na outra, a gente tem 3 etapas, meio que cada quadradinho tem várias subetapas dentro dele. Então, a primeira etapa é a etapa de verificação. Na etapa de verificação, a nossa JVM ela verifica se um arquivo está corretamente formatado e se ele foi gerado por um compilador válido ou não. Se essa verificação falhar por algum motivo, a gente recebe um runtime exception do tipo Java-Lang Verify Error. E essa verificação é feita pelo componente bytecode verifier. Quando essa atividade é concluída, aí finalmente a nossa classe vai estar pronta para compilação. Por isso que a etapa é meio demorada. Depois ele vai para a etapa de preparação, que ele vai pegar, alocar a memória para as variáveis de classe e inicializar a memória com os valores padrão ali que ele acha que precisa nessa etapa. E por último, ele vai para a resolução. Para a resolução, ele vai fazer a substituição de referências simbólicas. E ele é feito pesquisando lá na method area, que depois eu vou falar um pouquinho mais para ela, para alocar a entidade de referência e fazer todo esse vínculo das classes com o seu bytecode, com a dependência que precisa, para conseguir ter um resultado ali na sua compilação. E aí, na etapa de initialization, todas as variáveis estáticas são atribuídas com seus valores definidos no código e no bloco estático. Essa etapa ela é executada de cima para baixo, ela é top-down, em uma classe de pai para filha na hierarquia de classes. E aí a gente entra na segunda parte, que é a JVM Memory, que é a mais extensa. Dentro da JVM Memory, a gente tem algumas áreas, que é a Method Area, que a gente já mencionou algumas vezes, a REP, a JVM Language Stack, que é conhecida só como Stack também, o PC Registers e o Native Method Stack. Na JVM Memory, a gente tem 5 componentes, então são esses 5 que eu mencionei, e a gente vai se aprofundar em cada um deles. O primeiro é a Method Area, que eu já mencionei um pouquinho antes. Então, ele contém todas as informações da classe, como nome, métodos e etc. Tipo, o nome da classe, métodos, variáveis e tudo mais. Se a memória disponível nessa área não for suficiente para a inicialização do aplicativo, a JVM vai lançar um out of memory error. Então, se, por exemplo, tiver muitos dados ali e não der para subir a aplicação, não der para executar alguma coisa que você está querendo, vai cair nesse out of memory error. E existe apenas um method area por JVM, ele é um recurso compartilhado por todas as threads que estão ali utilizando sua aplicação. Na REP Area, a gente tem todos os objetos, as variáveis de instância e matrizes relacionadas. Essa memória é compartilhada também por todas as threads que tem dentro da nossa aplicação. E aí, na stack, ou JVM Language Stack, quando uma nova thread é criada na JVM, uma nova stack de tempo de execução também é separada e criada nesse momento. E ela armazena informações específicas daquela thread que foi criada, então todos os dados que vão dentro da stack, que depois eu vou falar o que vai na stack e o que vai na REP, vão para essa stack que foi criada especificamente para aquela thread. E assim que aquela thread foi encerrada, não precisar mais dela, ela também vai jogar fora tudo que está ali dentro daquela stack. Dentro da stack, a gente tem variáveis locais, chamadas de métodos e resultados parciais. E se tiver algum problema de falta de espaço na stack, a gente pode cair no Stack Overflow Error, que não é aquele Stack Overflow legal que ajuda a gente todo dia, que é um erro da JVM, que ele ocorre quando um processo que está sendo executado em uma thread requer um tamanho da pilha muito grande que não está disponível naquele momento. E para cada método que a gente chama, para cada método que vai precisar ser chamado, uma entrada é feita na pilha da memória, nesse stack frame, e quando essa chamada de método é concluída, esse stack frame, digamos, esse andar daquela pilha, ele é destruído.
E aí, dentro da stack, a gente tem 3 frames. A gente tem os local variables, o operand stack e o frame data. Nos local variables, cada frame ele contém um array de variáveis chamado local variables, e todos os local variables e seus valores são armazenados aqui. No tempo de compilação, conforme sua aplicação estiver sendo compilada, o tamanho desse array vai ser determinado, então você vai saber quanto que precisa ali naquele frame. E aí, qual que é a diferença da rep e da stack, antes de entrar nos outros 2 itens? A diferença é que na rep a gente vai ser mais usada para armazenar objetos complexos, e em um aplicativo ela é compartilhada por todas as threads. Os dados armazenados na rep, eles podem ser acessados por múltiplas threads, então ele é tanto utilizado para armazenar, todas as threads usam ele, quanto uma thread pode consultar o rep de outra thread para ver alguma informação que esteja nele. E no rep a gente tem um ponteiro para o objeto, que, na verdade, vai ser a referência da variável que vai estar armazenado lá na stack, na pilha. E aí, na stack, cada thread tem a sua própria stack, conforme eu falei. Ela pode ser definida bem qual é a utilidade dela como uma estrutura de dados gerenciada pela JVM. Todas as variáveis locais são criadas nessa stack e são automaticamente retiradas dessa stack quando você chega no fechamento, no fim de algum bloco que criou aquela variável ou quando a thread é encerrada. E diferente da rep, que ele é compartilhado tanto para que todas as threads armazenem informações, tanto para que uma thread possa consultar a informação de todas as threads consultam a informação do rep, a stack ela restringe o acesso, então só o que está ali naquela mesma thread vai poder consultar o dado e também armazenar naquela stack. E aí, quando essa thread morre também, ele encerra aquela stack para a gente, apaga tudo que tem lá. Aí, outra parte que a gente tem ali dentro é o operand stack, que liga cada frame contém uma pilha LIFO, que é last in, first out, chamada de operand stack. Então, cada frame, só lembrando, é tipo um quadradinho ali da pilha, um andar da pilha. E ele atua como um workspace em tempo de execução para performar operações intermediárias na nossa JVM. E também a gente tem o frame data, que qual que é o papel dele? Ele armazena todos os símbolos correspondentes à method area, que também a gente já falou um pouquinho o que ela é, e também armazena as informações do bloco cat em caso de ter algum exception. Então, por exemplo, se der algum erro ali na hora de chamar o método, der algum erro normal assim da aplicação, alguma exception esperada, também vão ser sempre armazenadas aqui no frame data. E aí a gente também tem o program counters, que são os PC registers. Cada thread ela vai ter o seu próprio PC register. E qual que é o papel do PC register? Ele vai armazenar o endereço do que está sendo executado no momento da JVM. Então, cada que estiver sendo chamada, compilada, interpretada, qualquer coisa ali da JVM, alguma coisa que a JVM estiver fazendo, lá no nosso program counter, ela vai meio que assinalar, marcar, eu estou executando tal coisa com tal classe em determinado momento, e ocupando espaço de memória, tem uma série de informações que ela guarda lá. E, principalmente, ela vai passar qual que é o endereço do que está sendo chamado. E quando a instrução é executada, então, por exemplo, ele vai registrar o que está acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, se eu estivesse rodando uma aplicação Java aqui nesse slide, ele estaria falando, eu estou no slide 44, executando tal coisa, falando desse slide aqui do program counter. Aí, quando eu fosse para o próximo slide, ele já ia atualizar o endereço com o próximo slide também. Então, ele sempre vai atualizando o que está sendo executado atualmente dentro da JVM. E aí a gente também tem o Native Method Stacks, que para cada nova thread, uma Native Method Stacks é alocada. E a gente entra agora no item 7, lá daquela listinha dos tópicos da arquitetura, que é o Execution Engine. O Execution Engine, eu acho que ele é a parte mais extensa aqui da palestra, que aí tem 3 partes dentro dele, que é toda a... Como é que eu posso dizer? A engrenagem, digamos assim, de execução, tradução literal. Então, a gente tem o interpreter, que tradução literal vai ser interpretador. O Just-in-Time Compiler, que é o famoso JIT Compiler, que vai fazer a parte de otimizações e outras coisinhas mais. E a gente tem o Garbage Collector, que eu vou me aprofundar depois nele. Mas, basicamente, ele é responsável por limpar as coisas que não estão sendo mais utilizadas naquele momento para liberar espaço na nossa memória e nossa aplicação ter uma performance melhor. Então, a Execution Engine, ela vai pegar ali os bytecodes, vai executar os bytecodes, os arquivos .class,
ela vai ler aquele bytecode linha a linha que chegar para ela. Então, ela vai usar todos os dados e informações que estão presentes lá na área de memória, ali naquela parte anterior que a gente passou, na JVM Memory, para executar as instruções que estão dentro do bytecode. Então, ela vai pegar as informações, vai ver o que ela tem que fazer, consulta ao dado que tiver armazenado ali na parte de memória e vai chamando o que ela necessitar conforme for necessário. Aí a primeira etapa é o interpreter. O interpreter ele é responsável por ler e executar o bytecode linha a linha. Devido a esse processo, linha a linha, o interpreter é uma das etapas mais demoradas dentro da Execution Engine, porque é literalmente pensando numa aplicação muito grande, que tem, sei lá, 2.000 classes com 200 linhas cada uma. O bytecode tem uma quantidade de linhas diferente, mas pensando só no código Java que a gente escreve, então pensando nessa quantidade de classes e de linhas, você tem que ler o bytecode linha a linha, é um processo um tanto demorado. Opa, parece que a Camila caiu. Vamos Opa, guardar ela parece que ela voltar. caiu. Vou guardar um pouquinho aqui, pessoal. Deve ser a internet. Deve Enquanto ser isso aí, cara, a internet tá bem desafiador. Aconteceu a mesma coisa lá com o Fábio, velho. Com o Paulo, tá? Todo mundo hoje tá com a internet meio estranha, tá? Pessoal do sul do Brasil deu ruim a internet. Deu A internet. internet para ver o Jakarta aí, português. Internet, energia, tudo tá pegando lá, velho. Não, mas ela tá indo bem a fundo, assim, nos conceitos mesmo, né? Em como que as coisas funcionam por dentro lá. Cara, tenho que terminar de ver a palestra dela. Tomara que ela volte logo. Tô bem curiosa, cara. Até porque esses conhecimentos, eu confesso que eu gosto muito de falar de bytecode, tá? Eu sei que poucas pessoas vão concordar comigo, Não, e que mas é uma história é instrução aquela bem rica. do Baby Calf Baby? Como é? Que tem lá aquele código, aquela palavra-chave É dentro o para código de compilar o bytecode? verificação, né, cara? Então, assim, dentro dele tem alguns pontos. Tem a versão maior e menor do ponto class. E caramba, morri. Além disso, também tem esse código de segurança. Só que como tudo é público, né? É um hexadecimal, acabou que o código de Mas é um segurança código de segurança para usar tipo, em que momento? na verificação. Se não tiver o calf baby, ele não lê. Ah, Então o que é que ele faz? Foi aquele processo que a Camila falou, né? Ele tem que jogar tudo para a memória. Então ele sim. pega, ele linka e verifica. Nessa verificação tem um código de segurança e ele verifica a versão. Se está entre a versão que é JVM, que vai ler, interpretar, E até é hoje é Calf compatível. Baby. Até hoje é Calf Baby. Ah, boto fé, legal. Tanto que se você olhar a especificação da JVM não lê Java, né? Lê bytecode. Ah, entendi. Então, quem tiver curiosidade, é que geralmente essa literatura é muito para quem escreve especificação, né? Aí pode ser que fique um pouco chato. Mas é bem interessante ver as instruções. Eu gosto bastante, ver até funcionamento de pilha. Quem fez faculdade de engenharia de computação e trabalhou com 80 a 51, ver o modelo de pilha vai ficar bem, caramba. Eu vi tudo isso, porque existe uma motivação de ser bytecode, né? Porque as instruções são limitadas. Então tem muita coisa que não existe. Que existe para o Java, mas não existe para o JVM. Por exemplo, instruções de short, que é o tipo do Java, né? Ele converte para inteiro, realiza a operação, depois converte para short. E isso Nossa, acontece em algumas operações. E tem muita coisa, se você olhar, é muito filho do C, né? Então o C não tem booleano, o Java não tem booleano. Então aquilo é um alias, para quem é C conhece, que ele converte para 0 e 1. cara, mas Então, assim, a gente passou por algumas coisas que a gente falou da história do Jakarta em si, e agora a gente está falando de JVM. Essas duas coisas, elas sempre andam juntas, então, para quem está chegando agora, que está assim, no começo ainda da carreira. historicamente, sim, cara. Por exemplo, você sabia o motivo do Java 2? O Porque motivo o quê? Da antes existência, você diz, ou do da nome? nomenclatura. Ah, fala aí. Porque antes era tudo dentro da JVM, né? Tudo era dentro do Java SE. Tanto que tinha o Web Service ali dentro, tinha a API de XML ali dentro. Tinha várias APIs que tanto o Java EE quanto o Java SE era dentro da JVM.
Por isso que mudou para o 2, porque no 2 foi uma grande revolução na época, que foi justamente tirar essas coisas da JVM para nascer o Tomcat, nascer todo esse tipo de coisa. Tanto que na versão 11, né, eles tiraram, aí o pessoal que reclamou, nossa, houve quebra de compatibilidade. Na verdade, não. Aquilo que tinha na JVM, né, que era o Corba, que era o XML, já pertencia a outra plataforma, que era o Java EE. Uhum. Então só saiu aquilo que já não deveria estar lá, trocando em miúdos. Eita, entendi, velho. E, Otávio, o que a gente vai fazer caso a Camila não volte? A gente vai dar Caso a uma Camille não pausinha. volte, a gente pode conversar. Se alguém tiver alguma pergunta de JVM, Acho esperando que ela tem duas voltar, perguntas porque. aqui, vamos ver. Ah, fica gravado? Sim, fica gravado. Vai estar Nossa. disponibilizado assim que acaba a sessão. Ah, você pode até acessar pelo mesmo link aqui, você consegue ver todas as sessões. E alguma coisa desse processo de class loading mudou com modules, Jigsaw, JPMS? Sim, mudou bastante, né? É só um ponto interessante para ressaltar, tá? O JPMS foi uma proposta que não entrou no JVM ainda. Apesar de ter algumas especificações que foram orientadas aos módulos e os servidores de aplicações que ainda utilizam esse tipo de coisa, a abordagem da JVM é um pouco diferente. Então, não existe é, o, J, o JPM, né, que o Eclipse utiliza, que alguns servidores utilizam, tá? Mas sim, mudou muita coisa no Class Loader. Sobretudo, não somente o Class Loader, houve uma grande refatoração para usar o conceito de Package by Feature. Então, você vai ver que existem várias dependências diferentes, que vão para um lado e vão para o outro. Então, se você vê, por exemplo, do Java Então, para um 5, lado do e para Java o outro, em que 7, sentido? por exemplo, o Swing fazia extend de pacote de java.txt. Então, eles separaram, tipo, o pacote Swing pertence a Swing, e text é text, e a amizade continua. Então, várias dependências cíclicas entre pacotes que existiam, não existem mais. Então, Isso a partir houve de qual sim uma... versão? Começou no 8 e foi finalizado no 9. Então, sim, houve grandes remodularizações. E o module, ele, como o nome já diz, né, ele vai ler ali uma coisa que iniciou no Java 8, né? Então, para quem coda no Java 8, tinha 3 profiles. Então, aqueles 3 profiles evoluíram justamente para o que a gente tem hoje. A ideia é justamente fazer o D-Link, né? Inclusive, para ter uma JRE menor para se desenvolver. Hum, Tanto eu que o penso Sandro do nisso. Tortoise, ele tem Pode um falar. artigo muito legal que ele fala de como ele reduzir memória de disco, né? E dinheiro faz esse tipo de coisa. Gasto de dinheiro, no caso. Isso. Armazenamento na Amazon é dinheiro, né? Tráfego na Amazon é dinheiro. Então eles faziam imagens mais compactas. Isso rendia melhor custo. Então, não necessariamente é só trocar para microprofile e let it go, né? A pessoa tem que se preocupar também como que ela vai codar a aplicação, gerenciar seus módulos, como que ela vai usar a JVM ali para poder também contribuir do outro lado, né? Também, tá, Cá? Lembra que nos servidores a gente tem os class loaders que ela falou, e lembra que os servidores, sobretudo os antigos, eu podia colocar várias aplicações. E uma Sim, regra sim, é garantir o isolamento. O que eu fazia? Eu colocava um class loader para cada aplicação que fosse entrar. sim. Então eu tinha um class loader, além dos 3 que ela falou, tinha um class loader da minha aplicação, que carregava as informações da biblioteca do servidor, e para cada aplicação gerava um novo class loader para garantir isolamento entre aplicações. Sim, cara, é verdade. Então, só em você usar o microprofile, ele já considera que só vai ter uma aplicação. Então, toda essa estrutura de dados, de referência, tende a não existir mais. Então, já é uma redução de memória, de armazenamento e processamento, né? Nossa, Otávio, cada vez mais eu vejo essa disparidade do microprofile versus Jakarta-E, criando dividindo aí, né, as escolhas dos desenvolvedores.
Mas hoje não muda muito, né? Porque, por exemplo, o próprio Wildfly, ele tem esse conceito de módulos que surgiu naquele outro servidor que eu adorava, Turntail. E ele já era Morreu. desenhado para Você ter adorava, um mas mesmo morreu. bootloader. Eu adorava, cara, acho. Fui entrar em polêmica com o Elder, mas eu gostava mais dele do que eu gosto do Quarkus. Nossa, velho, como pode? Mas era um dos meus favoritos. Pessoal, alguma pergunta, alguma curiosidade? É só para não ficar no vão. Eu sei que muitos de vocês estão almoçando agora. Estamos na esperança da Camila retornar também. E caso ela não retorne, Otávio, eu acho que a gente pode dar um pequeno break. Isso seria Pode só ser. um pouco maior do que a gente teria, né? Quarkus não é servidor, toma aí, ó. Vai começar a treta do Quarkus Torniteu agora, né, velho? Logo, eu vou puxar o Helder, vocês vão ficar discutindo aqui. Tô brincando, Helder, pode terminar seu almoço. E aí a gente, falar um pouco do Java 17. Nossa, boa. O Java 17, eu tenho um sentimento muito, muito feliz de dizer, né? Pronto, aí vem a polêmica do Elder. O próximo passo é discutir o que é Cloud Native. Não, eu sei que são diferentes, mas o que eu sei por fora da Red Hat, vocês podem confirmar, é que o Turntail foi um dos motivadores e essa ideia do Turntail migrou de certa forma para o Quarkus a ponto de que o Turntail não faz mais sentido, tá? Foi o que eu ouvi falar, por fora, rádio peão e algumas outras coisas. Mas voltando ao Java 17, eu estou muito empolgado com essa nova versão, sobretudo porque o novo conceito de LTS. Ó, tá Calma aí, vendo? Otávio. Vamos devagar, vamos devagar. Então, o Perfeito. Java 17, ele foi a última versão LTS que a gente tem, que foi lançada agora, foi lançada agora em setembro. Agora E em setembro. LTS significa que é um Long Term Support. Então, assim, geralmente as versões LTS são as versões que o pessoal gosta de migrar porque sabe que ela vai ser suportada durante mais tempo pelos vendors. Então, são versões mais que costumam ficar usadas durante mais tempo, né, Otávio? Isso. E o que acho da mudança é isso que eu ia falar, cara. Eu acho que eu e o Bruno Souza somos as pessoas que não podemos reclamar, porque foi uma coisa que nós mesmo que insistimos, né? Então houve uma briga para ter releases mais rápidos. Algumas pessoas odiaram, outras pessoas amaram. E houve uma cadência agora de, em vez de ser em 3 anos, ser em 2 anos. Então, Mas na 2 em 2 minha para LTS, véi. LTS, tipo Ubuntu. Já vi que a Karina não gostou, mas eu Eu particularmente tô gostei muito. pensando, eu tô pensando a respeito, eu tô pensando nos impactos disso, porque igual a gente começou lá no começo, né? Eu penso muito em como que o mercado anda, como que as organizações andam e como que o LTS impacta, assim. Então eu tô processando. Mas vai lá, continua seu raciocínio. O Veloso tá aqui, inclusive, tá? Se quiser chamá-lo, ele agora deu um toque. Olha, eu gostei principalmente para eliminar o maior inimigo do Java 17 hoje, que é o Java 8. Então, tanto que eu falei até no começo, né? Tanto que a abordagem era muito lenta, evoluiu a cada 6 meses, depois com o LTS ficou de 3 em 3 anos, agora vai justamente para tentar ter um hábito maior de atualização, porque o grande desafio para mim no mundo corporativo é que não temos o hábito nem estratégia de levar em consideração que as ferramentas atualizam. E Fala, aí, Fábio. Fábio, welcome back. Tudo bem? O que Maravilha. você acha dessa história aí de LTS a cada 2 anos? Você tem uma opinião forte a respeito? Minha opinião, eu acho bom, mas acho que isso que o Otávio falou, né? As empresas têm uma dificuldade de fazer atualização nessa frequência, né? Assim, acho que não pode ficar 20 anos para fazer uma atualização de uma versão, mas a gente não pode esquecer sempre que Java é muito importante para as empresas, né? Roda core business, né?
E a migração, às vezes, ela é complicada, né? Então, por isso a gente vê... Às vezes é um pouco de certa preguiça das empresas de evoluir, né? Mas eu acho que é bom ter novas versões com mais frequência, né? A gente não pode ficar com uma frequência muito... Isso, pô, se tá funcionando, não mexe. É o que eu ouvia muito quando eu tava dentro de cliente dando consultoria, né? Tipo, se tá funcionando, não mexe. Então não vamos atualizar, não. Deixa lá no Java 6, tanto faz, a gente não paga suporte mesmo, tá funcionando. E é o que então o pessoal não quer gastar dinheiro para passar por atualização, é complicado. Principalmente empresas que não estão preocupadas com competição, vamos colocar assim, órgão público, coisas assim, né? Ou até que o teste seja complicado, não quer fazer um investimento porque às vezes você migra em Java, é só fazer o teste, né, entre aspas, né? Porque não tem muita mudança. Continuar a portabilidade, mas tem um esforço de teste, né? E a empresa não quer mexer. Que isso eu acho ruim. Cara, tanto que a abordagem está mudando, né? O Rodrigo até falou, ai, caramba, as frameworks não adotam, tanto que agora mudou na estratégia. Então, a gente está abordando bastante os frameworks. E fala muito desse tipo de coisa. Então, o JUnit está fazendo isso, o Mockee está fazendo isso. Então, assim, eu acho que vai mudar bastante, tá? Sobre a modularização, que o Fernando perguntou, né? A modularização do server, Jakarta vem profiles do tipo microprofile, web profile, todo tipo de coisa. Isso é uma coisa que o Veloso, que é bem antigo, pode falar melhor, mas no Java EE 6 já tinha uma proposta de modularização, que era justamente o microprofile. O microprofile nasceu da Oracle, inclusive, na época do Arun Gupta. Na verdade, não é que o microprofile, né? No Java EE 6 teve a introdução do web profile e na própria especificação está descrito que era os 2 primeiros profiles, estava aberta a introdução de novos profiles. Sim. Então, assim, a existência de um core profile hoje, acho que a gente fez até uma apresentação, um evento, eu, você e o Helder no passado, que a gente falou sobre isso, né? Que o microprofile talvez pudesse ser um profile dentro de Java, né? Porque isso está aberto desde a versão 6 do Java. Exato. Minha opinião é polêmica. Eu sou contra criar mais profiles. Eu acho que o Jakarta tinha que ser modularizado como era o Thorntail. Então, eu quero esse. Quero fazer uma aplicação simples. Só preciso do quê? Preciso de CDI, preciso de JAX-RS, preciso de JBat. Beleza. Monto isso aqui, tá ali pronto para mim. Mas eu sei que é polêmico. Se você pegar, por exemplo, o OpenLiberty, é assim, né? OpenLiberty é assim. Thorntail era assim. Desculpa, Helder. Deixa eu chorar um pouco aqui. Mas o Antônio Carlos falou, né? O recurso de record pode ser grande impulsionador da adoção do Java 17. Cara, eu acho difícil. Porque o record, ele é imutável. Então, tipo, o meu JPA não vai conseguir usar record, por exemplo. Algumas coisas que eu uso com DTO, eu não conseguiria usar record. Mas não sei, sou eu aqui brincando de prever o futuro. Das ferramentas de Jakarta, o que tem suporte hoje é justamente o JSON, porque eu tenho um cara via construtor, porém o JPA, por definição, e o CDI, por definição, eu não posso ter os campos finais como o record faz. Então, já não conseguiria usar ele no JPA e no CDI. Talvez mude, né? O efeito Spring, de tudo ser pelo construtor, pode ser que isso impulsione também o CDI fazer uma coisa semelhante por especificação e, com isso, use o record com gestão de dependência. Não sei para que serve, mas pode ser. O Graciano até compartilhou aqui uma talk que ele fez do Java 9 ao Java 16. Olha só, uma retrospectiva. Gostei, ó. Galera, para quem não sabe, o Graciano ele é Jug Leader, né? Lá nos States. Não lembro qual cidade especificamente. Nova York. Mas Nova York. Acho. Mas é um grande membro da comunidade, há muito tempo colaborando. Sim.
Clips, eu acho que podia até chamar o Graciano se tiver alguma coisa, né? Mas sim, foi uma palestra muito legal, né? New York. Boa. Muito legal. Cara, mas sobre o Java 17, o grande ponto é isso. Eu acho que está no processo de tentar matar o Java 8, que não pegou. O outro ponto é o Java 11 não pegou ainda. E o próprio Jakarta aí, né, tá começando a adotar o Java 11 agora, na versão 9.1. Então pode ser que demore um pouquinho mais para lançar o Java 17, por exemplo, na especificação. Então confesso que iniciou essa discussão agora, tanto no Jakarta quanto no Microprofile. Então, por padrão, é Java 11, porém os vendors podem dar suporte a Java 17. O Payara já faz isso, possivelmente o Quarkus faz isso, né, Helder? Não sei. Mas ainda é uma grande green area para mim, pelo menos. Mas adoraria, tá? Aquele patch, né, de instead of, tipo, em vez de fazer o cast lá, já quebraria meu galho ali 500 mil vezes. Isso aí, galera, muito bom. O Rodrigo vai entrar. Que massa. Vou falar para a Eclipse chamar o Rodrigo aqui. Muito legal. Maravilha. Então, a notícia é que a Camila está tentando entrar, pessoal. Ela só teve um pequeno problema técnico de internet. Possivelmente era vizinho do Fábio. A internet dos dois caiu. Hoje tá demais, cara. Hoje está complicado. Mas vamos sabe que horas voltou a energia em casa? Não sei. 11 horas. Oi, Rodrigo. E aí, tudo certo? E aí, Rodrigo? Chegou, eu já caiu fora. Pois é. Você falou um pouquinho lá na sua talk da evolução, né, até o Java 16. E o pessoal perguntou o que está vindo no 17 e tal. Compartilha um pouquinho da sua opinião sobre o pattern matching, records e tal. Não teve muita coisa do 16 para o 17, em termos assim, para o desenvolvedor. Eu acho que o mais importante é a questão lá de segurança e o acesso aos internals do Java Internals. Então, por exemplo, no Java 8, tu podia ter acesso a todas as coisas do internals do Java, correto? A partir do 9, o default é passar lá um warning. Então, às vezes tu tá subindo a aplicação, tu vê uns warning lá, reflective access, e tudo passa tranquilo, nada atrapalha. No 16, o default passou a ser deny. Então, você não tem mais acesso a várias coisas do internal API, mas tu ainda podia passar um parâmetro para sobrescrever essa opção. Tá? A partir do 17, essa opção não existe mais. Então, muita coisa então que o pessoal ia direto lá usar os internals da API, a Oracle está mudando, está dizendo, não, eu não quero que isso seja usado, eu tenho aqui uma outra API que tu pode usar para isso, mas não vai ficar acessando tudo aqui dos internals do Java como era antes. Então, acho que essa é a maior mudança do 16 para o 17, e acho que é onde talvez algumas pessoas tenham alguma dor de cabeça quando mudar do 11 para o 17. Mas eu acho que, no geral, a mudança do 8 para o 11 é uma mudança mais complicada do que do 11 para o 17. Sim, sobre isso a gente participou dessa discussão aí, Fábio. A gente começou essa treta do JSON. Foi uma das primeiras tretas que tinha o meu nome diretamente com o Mark Reynolds, se não me engano. Acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira que ele sabia quem eu era e começou a me odiar naquele dia. Mas foi uma boa treta. E eu lembro que, cara, do Java 8 para cá teve bastante... a Camila voltou. Bastante tempo para justamente adotar esse tipo de coisa, né? Então eu espero que
Eu vi que o pessoal da NetBeans começou a reclamar, mas caramba, cara, 5, 7 anos para resolver isso, acho que paciência agora, né? Bora voltar Mas, para a enfim. palestra Camila, eu quero aprender com ela também. 5 minutos para Fernanda apresentar agora. Legal. Então, galera, ó, a gente volta agora com a palestra da Camila. Camila, você só tem mais 15 minutinhos, então vamos ressaltar os principais pontos aí que ainda faltava cobrir. Obrigado, Fábio, Rodrigo e Otávio aí pela participação nesse meio tempo e a discussão. Desculpa mesmo, pessoal. Fechou tudo aqui do nada. Eu tava falando, sumiu tudo. Eu só achei aquele slide que eu tinha parado. Que eu nem lembro mais o que era. Mas vai dar certo, gente. Beleza, se tiver algum problema, né, alguma coisa que travar de novo, aí vocês avisam aqui no chat, que eu também estou vendo aqui no chat. Mas vou tentar dar uma corridinha para terminar a tempo. Bom, eu estava falando aqui do interpreter, eu acho, quando eu caí, que basicamente ele vai ler o bytecode linha a linha, e devido a esse processo linha a linha, o interpreter é uma das etapas mais demoradas, porém toda essa parte da demora dele é compilada lá no Git Compiler. Eu vou dar uma acelerada para chegar no Git Compiler. E aí, uma coisa curiosa no interpreter é quando um método é chamado múltiplas vezes, a cada vez é necessário a nova interpretação. No Git, ele vai ver quem são esses métodos que chama várias vezes, e aí vai poder acelerar um pouquinho, melhorar a performance dele. E aí, chegando finalmente no Git Compiler, o Git Compiler, ele vê quais partes do código são executadas com maior frequência, então, principalmente, quais são os métodos e loops que são chamados com maior frequência. E aí a execução desse código ela pode ser acelerada se o método já for compilado para código de máquina nativo. Então, ele vê quais são aqueles que são chamados mais vezes, e aí ele vai já deixa ele pré-compilado, digamos assim, para o código de máquina nativo. E a parte do código que já estiver em código de máquina vai rodar mais rápido do que aquele bytecode que está ali no interpreter sendo lido linha a linha. E aí, só voltando, o que é o código de máquina nativo mesmo? Ele é o código executável que é compreendido pelo SO, Sistema Operacional. Na compilação, o bytecode é convertido para código de máquina nativo, isso em uma thread separada do que os outros processos que está acontecendo ali. Enquanto isso, a JVM continua usando a versão interpretada que está ali no interpreter. Então, o interpreter continua lendo ali o bytecode linha a linha para ser compilado. E o Git Compiler vai tentar ver ali o que ele pode já ir adiantando, quais são os hot methods que ele pode e já adiantando para deixar na linguagem de máquina, no código de máquina nativo, para ele ir um pouquinho mais rápido e não ficar naquela leitura linha a linha mesmo. E aí, o principal objetivo do Git Compiler é recompilar o bytecode anteriormente gerado em tempo de runtime, buscando por possíveis melhorias para a sua execução em código nativo. Nesse processo são envolvidos 2 tipos de compiladores, que é o C1 e o C2, que é o Client Compiler e o Server Compiler. O Client Compiler ele é voltado para aplicações do lado cliente, com inicialização mais rápida. O compilador ele busca por hot methods, ou hotspots, né, que a gente chama, mais utilizados para fazer otimizações simples. Ele é voltado para short-lived applications, que são aplicações com um tempo de vida meio curto. E as aplicações de short-lived application, ela se beneficia pela rapidez do C1 Compiler, que ele resulta alguma coisa mais rápido do que o C2, levando em conta que ele não precisa tanto ficar aprendendo como que ele vai otimizar aquele código, qual que é tantas as melhorias que ele vai fazer a princípio. Porque o que não for feito no C1 Compiler vai acabar jogando para o C2 Compiler fazer. E aí o C2 Compiler ele é voltado para aplicações do lado server e tem como objetivo analisar e monitorar por mais tempo, fazer uma análise mais profunda do comportamento do código dentro da nossa aplicação, buscando por pontos críticos e fazer otimizações posteriormente. Então, primeiro ele vai ver ali o que o C1 achou que não era melhor ele fazer, o C1 meio que ele faz uma pré-análise do que ele vai compilar. Ele vê, isso daqui não precisa otimizar, ou então é uma otimização tanto pesada para eu fazer, que eu faço otimizações mais simples, eu ser um compiler. Ele joga para o C2 vai pegar isso, vai analisar, vai ler aquele bytecode ali que está para ele, e aí ele vê o que ele vai fazer de otimização de forma mais rigorosa e mais agressiva. Então, os métodos que são compilados pelo C2, eles são mais rápidos do que os que são compilados pelo C1, porque é uma versão otimizada da otimizada já, digamos assim. E aí a gente também tem o Tiered Compilation, uma compilação em etapas, digamos assim, que ela surgiu no Java 7 e no Java 8 ela se tornou a default, que ela tem como estratégia começar somente com o interpretador de forma rápida e depois começar a fazer pequenas otimizações utilizando o C1
E aí, a princípio, ele só vai ver quais são os hot methods que ele pode otimizar. Eu tô falando rápido por causa do tempo. E aí, depois desse tempo inicial da execução, o funcionamento da app e dos hot methods, ele ganha maior relevância, e só aí é chamado C2 para fazer aquelas otimizações mais agressivas. O Theoretic Compilation, ele é composto de 5 níveis, ele começa do 0, por isso que vai acabar no nível 4. O nível 0, ele só usa o modo de interpretação. No nível 1, ele usa o C1 de modo simples, sem nenhuma análise de comportamento, que a gente chama de profiling ou profiling. No nível 2, ele usa o C1 com um profile limitado e moderado. No nível 3, ele usa o C1 com um processo de profile completo. E no nível 4, que é tipo o nível AISDA, que realmente precisa ser otimizado, otimização bem pesada, ele usa com o mesmo profiling do nível anterior, só que o C2 de forma mais agressiva. No Java 9, surgiu o Segmented Code Cache, que basicamente ele é uma área de memória, uma área onde a JVM armazena o bytecode compilado em código nativo, então é meio que o funcionamento de um cache da aplicação mesmo, ela já deixa o código nativo ali já reservado. E chamamos cada bloco de código nativo de N-method, e ele pode ser tanto um método completo quanto partes dentro de um método, se for um método longo, que são chamados mais vezes. Ela tem um tamanho fixo, e quando encher o JIT compiler vai ser desligado, a app não vai parar de rodar, só que o JIT vai parar de fazer otimizações. E caso isso aconteça, a gente recebe um erro de code cache is full, the compiler has been disabled. E a gente vai ter uma grande queda de desempenho, que basicamente o JIT compiler vai falar, segue aí lendo o bytecode linha por linha, então não vou otimizar mais nada, não vai ter toda aquela parte do C1 e C2 que eu falei, do Theoretic Compilation e outras coisas. E aí, para melhorar temporariamente o tamanho, a gente tem algumas opções que a gente pode mudar lá na JVM, tanto para ele usar o Initial Code Cache Size, que é esse tamanho aqui, o Reserved Code Cache Size, que é o tamanho padrão, e o Code Cache Expansion Size, que é onde você pode adicionar 32 ou 64 kilobytes nele a mais, que você não pode aumentar tanto assim o tamanho dele, mas já ajuda um pouquinho. E aí, se você quiser saber como é que está o uso do seu Code Cache, você pode passar esse argumento aqui para a JVM, que ele vai falar qual que é o tamanho do seu Code Cache atualmente, qual que foi usado, qual que foi o uso máximo que ele já chegou dentro daquela execução que a gente está fazendo, e quanto de espaço que ele tem livre. O Code Cache é dividido em 3 partes, então a gente tem o Non-Method Segment, que ele armazena o código interno relacionado à JVM, como interpretador de bytecode. Por default, esse segmento ele tem cerca de 5 megabytes, e além disso, você pode trocar o tamanho dele, passando esse argumento aqui para a JVM. Aí a gente também tem o Profiled Code Segment, que ele armazena o código ligeiramente otimizado, com tempos de vida potencialmente curtos. Por padrão, ele tem 122 megabytes, a gente também pode alterar ele com esse argumento aqui. E por último, a gente tem o Non-Profiled Segment, que ele armazena o código totalmente otimizado, aquele último nível ali, o nível 4, que passou pelo C2, com tempos de vida potencialmente longos, então aquele hot methods, aqueles pontos bem quentes assim da sua aplicação, e que já passou pelo C2, já foi otimizado, já passou por tudo que podia melhorar ali para deixar mais rápido, o código nativo deixou. E aí tem cerca de 122 MB por padrão, e esse valor é obviamente configurado também por esse argumento aqui da JVM. E aí a gente entra no Garbage Collector, que ele é responsável por gerenciar de modo automático a alocação de memória da aplicação, coordenando junto com o sistema operacional a quantidade de memória utilizada, a eliminação de objetos que já não estão mais sendo utilizados e assim determinar quando será necessário realizar uma limpeza para disponibilizar mais recursos. A gente tem alguns algoritmos dentro do Garbage Collector. O primeiro dele, eles andam em conjunto, mas você pode optar por usar só um deles. Mas esses aqui são meios que já são utilizados por default. É o Mark and Sweep, que primeiro ele vai passar e vai sinalizar tudo que ele acha que pode ser jogado fora. Ele vai dizer o que tem uma referência sendo utilizado, o que não tem. E depois ele faz o sweep, que faz a limpeza ali total do que pode apagar. Depois a gente faz o copying, que ele é semelhante ao anterior, porém no final ele copia de um buffer para outro, jogando toda a memória, o que está sendo utilizado para um lugar só, digamos assim, e removendo a fragmentação dos espaços que não estão sendo utilizados. E um outro tipo de algoritmo de limpeza do Garbage Collector, o Generational, que ele separa a memória em gerações, de acordo com a sua idade, que a gente tem o Eden, o S0, S1, o Old e o Permanente. E aí a idade é determinada pelas vezes que o Garbage Collector passou ali. Então o Eden é toda vez que um novo objeto é alocado na memória, ele vai para ali. O Survivor é onde você já passou por uma das limpezas. O Old Generation é a que estão com a idade mais avançada, que já passou por várias limpezas do Garbage Collector. E o Permanent Generation,
que é onde armazena os metadados de classes e métodos, e a partir do JDK8 foi alocado diretamente na memória, então parou de ter esse espacinho aí. Estou falando alguns slides cada tempo. E aí a gente tem 3 tipos de modo de execução do Garbage Collector. A gente tem o Serial GC, que é destinado para aplicações pequenas que executam em ambiente single thread. Você pode usar esse argumento aqui, se você quiser usar ele. A gente tem o Parallel GC, que é o tipo default de Garbage Collector. Então, se você rodar um Hello World ou se você rodar uma aplicação muito grande, um microserviço muito grande, ele vai estar usando o Parallel GC. Então, ele usa múltiplas threads para Garbage Collection, mas permanece pausado quando a aplicação está em execução. É esse argumento aqui, se você quiser voltar a usar ele, se por algum motivo você voltou para outro argumento. E o Garbage First, que é o Garbage Collector mais potente, que ele é executado para multithread, que tem um grande espaço de rap disponível, que você também tem como configurar o espaço de rap, embora eu não entrei aqui nessa palestra, nessa parte de tanta configuração de espaço de memória. E aí, o argumento para usar esse carinha aqui é esse argumento aqui. E aí, os últimos tópicos aqui é o Native Method Interface, que basicamente ele atua como uma interface, uma ponte que interage com Method Libraries, que são bibliotecas que estão escritas tanto em C quanto em C++. Não são coisas tão utilizadas assim, é mais para quem usa alguma outra linguagem junto do Java e está ali na JVM, que elas são invocadas, digamos assim. Isso permite que a JVM chame biblioteca C e C++ e também seja chamada por bibliotecas nessa linguagem, se por algum motivo você precisar fazer isso. E aí tem a Native Method Libraries, que é bem semelhante também, que são bibliotecas que são escritas em outras linguagens de programação, como Assembly, C e C++. Essas bibliotecas elas estão presentes na forma de arquivos DLL ou SO, que às vezes são mais coisas que se comunicam muito com o sistema operacional mesmo da sua máquina, principalmente Assembly, nesse caso. E aí, essa daqui são as referências que eu utilizei, alguns tópicos eu acabei tendo que passar um pouco rápido aqui, porque eu caí os minutinhos. Então, são alguns artigos, alguns livros, até o livro do Otávio aqui também, tem o livro do Jornada Java, tem alguns cursos também que eu estava vendo, que fala bastante sobre a parte de memória, de performance, que eu acabei não entrando muito aqui no assunto, e principalmente desse processo do JIT Compiler, que é um tema muito grande assim, para se estudar. E muito obrigada. Esse daqui é meu LinkedIn, Instagram que eu falo de Java e também o canal no YouTube que eu estou falando bastante de Java. Em breve vou falar muito de JVM lá também. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Desculpa pela queda de alguns minutos. Eu acho que não vai ter tempo para pergunta, mas eu disponibilizo o material também para vocês depois. Muito obrigada, Camila, pela talk. Sensacional. Nossa, parece que você teve um trabalhão para montar essa talk. Seus slides vão estar disponíveis depois para a gente acessar? Eu vou postar no Twitter agora, que eu terminar aqui a palestra, e no LinkedIn também. Aí eu mando o link aqui no chat depois. Ah, legal. Muito obrigada, Camila. Obrigada, pessoal. Desculpa por cair aquela hora, viu? Nada, que Faz isso. parte. Problema do ao vivo. Não obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau. Pessoal, agora a gente vai partir para outra sala, para a nossa última talk do dia, né, Otávio? Talk de encerramento com o Bruno Batista. Opa! Vamos Otávio, lá, em galera. Portugal, a gente precisa falar Baptista ou fala Batista? Batista, não sei. Ah, tá bom. Eu acho que esse bar é mais do Rio Grande do Sul, né? Ai, velho. Vou encerrar a sessão aqui agora, galera. Vamos lá para a próxima sala. Ih, algo me disse que o Eclipse foi embora e não fechou a sala. Acontece nas melhores famílias. Acho que todo mundo tá caindo de conexão, agora só falta eu cair, né? Então, o Fábio caiu, a Camila caiu, o Eclipse caiu, e agora estou aqui fazendo aquele bom e clássico Embromation aí até que Eclipse retorne e consiga desligar a sala. Em seguida, teremos um excelente material, um excelente conteúdo do Bruno Batista. Eu estou bem empolgado, ele vai falar um pouco sobre o case que ele fez em Quarkus. Será um português diferente, espero que vocês entendam também. Bruno Batista, além de ser um cara extremamente técnico, é uma pessoa muito gente boa. Muito gente boa, então
acredito que em breve ele vai estar aí postando conteúdo muito legal pra gente. E eu espero que em breve também a Eclipse Foundation vá lá e feche essa sala, né?